Olá, meus amigos, que bom receber vocês aqui para mais um Chá de Clareza. Como vocês já sabem, eu desenvolvi esse espaço para trazer para vocês receitas de chá de clareza que fizeram a diferença na vida de quem alcançou um sonho, uma meta. Tô falando daquelas pessoas que superaram seus limites e podem trazer aqui aquele chacoalhão que você está precisando para praticar o meu tão famoso TBC. Bora tirar a bunda da cadeira e ir atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. E foi exatamente isso que o meu convidado especial de hoje fez. Transformou a frustração da infância em um adulto realizador e muito bem-sucedido. Coloca bem-sucedido nisso, hein? Ele tem, pessoal, apenas 24 anos, porque muita gente acredita que só gente mais velha que tem sucesso. Não, ele tem 24 anos e é um dos jovens mais bem-sucedidos do mundo digital. Ele transformou todo o seu conhecimento em um treinamento que se chama A Nova Moeda. Será que vocês já sabem de quem eu estou falando? E um livro, gente, que se chama Liberdade Digital. Eu sou muito fã desse amigo. Ele é um querido, não só no mundo digital, mas como pessoa também. Hoje eu vou conversar com quem? Yeser Souza. Alegria te receber aqui. Bom, muito obrigado pelo convite, doutor. É uma honra estar aqui dividindo essa mesa com você e poder falar com os seus seguidores, as pessoas que gostam e acompanham os seus perfis, né, na internet. É uma honra de verdade estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa agregar, né, na vida dessas pessoas que estão nos escutando. Nossa, eu tenho certeza que esse nosso bate-papo vai ser sensacional e que nós vamos trazer muito insights para as pessoas, muito aprendizado. Afinal, esse podcast aqui vai trazer também muito chá de clareza para os nossos amigos que estão aqui nos ouvindo. Yeser, eu te conheci, né, por um amigo que nós temos em comum, nosso querido Joel J. A sua história, ela quebra alguns paradigmas que eu gosto muito em relação à minha geração, né, que é uma geração anterior à sua. Quando eu comecei, olha eu, gente, contando aqui minha idade, hein? Isso aí vocês não ouvem, não, isso aí vocês deletam. Quando eu comecei, gente, a trabalhar, assim como você, Yeser, eu também tinha o sonho de ter a minha independência financeira, de ter o meu próprio dinheiro. Os meus amigos ouvem eu contando nas minhas palestras que a minha mãe é uma mulher de pouco estudo, mas é uma mulher muito sábia. E ela dizia para mim e para minha irmã, vocês precisam ter a independência financeira de vocês. E a minha primeira independência financeira foi aos 12 anos de idade, quando eu vendi uma caixa de carretéis de linha na porta do supermercado da minha cidade e comprei meu primeiro bem, o meu primeiro patrimônio foi a minha Caloi CC, a minha bicicleta, o que me fez evoluir nas minhas vendas, porque eu fiquei muito mais rápida, né? De bicicleta dá para atender mais gente. Já a sua geração, ela nasce num outro contexto. Por meio do Instagram, você conquistou o seu primeiro smartphone, certo? Sim. Como você descobriu que o mundo digital poderia te proporcionar uma vida mais confortável? Compartilhe aqui com a gente, meu amigo. Na verdade, doutor, é que assim, eu não tinha a mínima ideia que seria o digital que iria me transformar na pessoa que eu sou hoje. Mas o que acontece? Eu, como um bom empreendedor, eu tinha tentado algumas coisas antes do Instagram. Eu tentei jogar bola, não funcionou. Porque, na verdade, o que eu queria? Eu queria ser famoso. Eu acreditava que todo mundo que tinha fama, por consequência, tinha muito dinheiro. E era isso que eu queria, na verdade. Eu queria ganhar dinheiro. Só que eu acreditava que só as pessoas famosas tinham isso. E aí, a primeira coisa que a gente tenta, né, principalmente como homem novo, vou jogar bola. Afinal de contas, é uma coisa que eu gosto. Quem sabe, né? Não viro famoso e começa a ganhar muito dinheiro.
Só que não deu certo esse sonho. Por que não deu certo? Porque quando eu jogava bola, eu joguei ele pela base, né, Mirim do São Paulo por 2 anos. Quando eu comecei a jogar bola, e a gente joga, quando a gente tá na base, com pessoas que são do mesmo ano que a gente. Ou seja, eu jogava com pessoas do ano 97 e 98, que era o ano que eu nasci. E essas pessoas eram bem maiores do que eu fisicamente falando. Eu sempre fui muito pequeno. E essas pessoas bem maiores que eu tinha medo que elas pudessem me machucar. E aí eu saí, eu desisti daquilo. E eu desisti, inclusive, quando eu e meu time estávamos jogando uma semifinal. A gente estava quase se classificando, na verdade a gente até chegou a perder, a gente não foi para a final. Só que eu tomei a decisão de sair ali no primeiro tempo. Eu pedi para ser substituído e nunca mais voltei a jogar. Gente, o técnico não deve ter entendido nada. Não entendeu nada. 2 anos jogando no time, no meio de uma final, tu vira no meio do jogo e diz que não quer mais. Eu simplesmente pedi para sair e depois eu fui pro ônibus lá do time porque eu queria ficar pensando sobre o que seria nos meus próximos passos, né? Porque eu tinha uns 11 anos ali nessa época. E imagina, eu simplesmente peço para sair, o que eu vou fazer agora, né? Bom, o ponto é, eu tinha mais ou menos, na verdade, uns 12 anos nessa época, quando eu pedi para parar. E aí lá vai eu com 3 anos, né? Tava ali no meados do ensino fundamental. E aí qual que era a minha ideia? Bom, vou tentar agora, né, ser um ator. Porque eu via Malhação, eu via as novelas, e as pessoas da Globo aparentemente tinham dinheiro, né? E aí eu tentei, só que eu comecei pelos motivos errados. Na verdade, eu queria muito namorar uma menina que fazia teatro. E aí, conclusão, não virei ator nem fiquei com a menina. Eita! Mas me conta uma coisa, qual foi a reação dos seus pais depois de 2 anos jogando quando você disse que você não queria mais? Na verdade, o que acontece? O meu pai, eu nunca conheci ele, por quê? O meu pai, ele me teve com a minha mãe, né? Minha mãe tinha 16 anos quando ela engravidou de mim. Então, o meu pai, ele só participou do meu primeiro ano ali de aniversário e nunca mais tive contato com ele. E aí, por conta disso, minha mãe ser muito nova, eu fui morar com a minha avó. Então, minha avó que me criou. Só que quando eu comecei a jogar bola, eu fui morar com meu avô, que morava em outro estado. Meu avô queria muito que eu fosse jogador, só que eu acabei não virando. E tava tudo bem, eu simplesmente desapontei ele. E eu falei que ia dar um outro jeito de conseguir, né, ter o que eu tanto queria. Gente, que história linda. Eu sou amiga do Iezer já há alguns anos e eu não conhecia isso que ele está contando aqui pra gente. Olha que legal. Tentou como jogador, depois foi para ser ator e como disse, né? Nada funcionou. Nada funcionou, porque tem muita gente que acha que é fácil, né? De primeira, né? E o que é incrível, né? Foi ser ator porque queria namorar. Nem virou ator, nem ficou com a namorada. Nada disso. E aí que eu encontrei as redes sociais. O que eu via, né? Eu falava assim, gente, essas pessoas que estão aí nas redes sociais, elas estão tendo fama. Se elas estão tendo dinheiro ou não, eu não conseguia raciocinar sobre isso. Eu só olhava pro número de seguidores e falava, interessante, isso aqui parece que tem dinheiro. E é um jeito de se tornar famoso, super válido. E aí foi que eu criei meu primeiro perfil. Só qual era a minha ideia? Eu ia criar um perfil de jovens e ali no meio daquelas publicações dos jovens eu iria me divulgar. E esse era o meu plano, para fazer o meu perfil pessoal crescer. E aí eu comecei, né, esse perfil de jovens e ele deu muito certo. Ele cresceu 47 mil seguidores em 3 meses. Só que qual que é o ponto aqui? Em 3 meses? E olha que pra época isso assim era assustador. Pra hoje... Pra hoje pode nem parecer muito, mas lá era muita coisa. Não, você tá falando isso há quantos anos atrás? Isso foi em 2013. Gente, nós estamos falando há quase 10 anos atrás. 47 mil seguidores em 3 meses. É gente pra caramba. Era muita gente. Pra não falar outra palavra, tá? É pra cá. É gente demais da conta. Exato. E só que qual que foi o ponto, doutora? Pra eu conseguir isso, eu tive que ligar pra minha avó e falar assim, vó, eu preciso que você me dê um iPhone. E olha, eu nunca tinha ganhado nada assim de valor da minha avó, porque minha avó era uma professora de estado, ganhava pouco, né? E aí o que minha avó fez? Ela falou, não tenho dinheiro, não tem como eu comprar isso pra você. Só que minha avó sempre me ajudou a resolver meus problemas. E aí minha avó 2 semanas depois me liga e fala, consegui comprar o iPhone pra você. O que ela tinha feito? Ela foi nas Casas Bahia, pegou lá o iPhone, dividiu acho que no boleto, não sei, crediário, alguma coisa assim, 24 vezes. E ela falou, eu vou te dar o iPhone, só que tem um combinado. Você vai ter que pagar as parcelas.
Só que imagina, eu tinha 14 anos, eu nunca tinha ganhado nada na vida de tecnológico assim, e agora eu tava ganhando um iPhone. Se eu tinha dinheiro ou não pra pagar, não importava, eu ia ganhar um iPhone. Eu que se virasse depois. Mas junto com o iPhone ela te trouxe uma responsa, né? Muito grande, só que eu nem sabia qual era o tamanho daquela responsabilidade. E aí que tá. Não tinha maturidade pra isso, né? Achou Não divertido, tinha. tô ganhando, tá vindo a Exato. responsa, mas não tenho maturidade de saber o tamanho da responsabilidade. Exato. E aí, por isso que esse Instagram cresceu 47 mil seguidores em 3 meses. Por quê? O primeiro mês eu não consegui pagar o iPhone. O segundo mês também não. E eu ficava já... Aquilo tava me fazendo sentir mal. Porque a minha avó me deu minha criação. E ela tinha me ensinado valores e princípios, os quais eu não tava seguindo quando eu tinha que pagar um combinado, Porque né? você combinou que ia pagar, mas não tava pagando. Exato. E aí foi que no terceiro mês eu tomei uma decisão. Eu falei, cara, isso não tá certo o que eu tô fazendo com a minha avó. Eu vou vender esse perfil do Instagram e eu preciso arrumar dinheiro pra devolver isso pra minha avó. E o que eu fiz? Eu encontrei uma pessoa que estava disposta a comprar aquele Instagram de 47 mil seguidores. E como era esse perfil? Como era o nome desse perfil, né? Ele chamava Sou Teenager. Sou adolescente. Ó, É antigo, né? Mas aí eu vendi para uma pessoa, ela comprou, só que ela não queria pagar em dinheiro, ela queria pagar com outro iPhone, um iPhone novo, que era o mais recente, que era o 5S. quer dizer, você trocou um perfil de 47 mil seguidores e a proposta da pessoa não era din-dinho, era trocar por um aparelho de iPhone. Novinho, lacrado. E aí eu falei, bom, tudo certo, o que eu vou fazer? Como eu não consegui encontrar ninguém para pagar em dinheiro, eu vou pegar esse iPhone antigo da minha avó, vou vender, óbvio que eu não vou conseguir pagar todas as parcelas, porque agora é um telefone novo, mas eu vou conseguir adiantar boa parte delas, e esse era o meu desejo. Então foi isso que eu fiz, vendi esse telefone e paguei várias das parcelas. Aí eu ganhava tempo, né? Para pensar em outra coisa. Peguei o novo telefone e aí eu criei um novo Instagram, só que agora não mais de adolescentes, porque tem uma coisa que eu não te contei, que quando eu coloquei minha primeira foto para realizar aquele meu desejo, que era fazer o meu perfil pessoal crescer, a galera achou que eu tava totalmente assim, nada a ver minha foto naquele perfil, porque só tinha adolescente bonito lá, de olho azul, olho verde, gente com cabelo loiro, e eu era feinha ali, né? Ainda não tinha essa harmonização facial que tem hoje, não tinha esses dentes, tava tudo zoado. Então imagina, o pessoal caiu em cima de mim. Gente, eu adoro esse Yezer, sabe por quê? Porque ele é verdadeiro como eu, né? Porque eu falo pro pessoal aqui, pros amigos que me ouvem, que eu sou muito autêntica, sabe, Yezer? Então, e é isso que eu gosto muito em você. Você começou, eu era pequenininho, os jogadores eram todos grandões, né? Eu não tinha essas lentes de contato, essa harmonização facial, eu era feinho, mas assim, gente, a beleza tá dentro das pessoas. Vocês vão ver a sabedoria que tem aqui, hein? E tava muito dentro, viu? Porque externamente não tinha nem um pouco. Olha, muito bom. E ele tá começando a contar aqui chá de clarezas que ele dava nele mesmo. Era todo dia isso. Bom, aí o que acontece? Como isso também não deu certo, né? Teve um monte de hate nessa minha foto que eu coloquei. Eu vou abrir mão desse perfil de jovem, isso aqui não dá certo. Que é esse que você vendeu. Exato. E aí eu vendi porque se eu acreditasse que aquilo lá tinha dado certo, o que eu ia fazer? Ia criar um novo perfil de jovens e ia fazer a minha ideia ir pra frente. Só que como ela não foi... Você aprendeu. Exato, e aí eu vou criar uma outra coisa agora. E eu tinha percebido que conteúdos de entretenimento funcionavam muito melhor do que divulgações de jovens. E aí qual era a minha ideia? Vou construir um perfil de entretenimento puro. E aí eu criei um perfil que postava diálogos engraçados. E deu muito certo. Cresceu 1 milhão de seguidores em 6 meses. Qual o nome desse outro perfil? Esse hoje chama SMS Indelicado, ainda existe até hoje. SMS Indelicado. Mas, Yezer, vamos falar uma coisinha aqui pro pessoal que tá nos assistindo. É assim, ó. As pessoas escrevem assim pra mim na rede social: doutor, eu tenho um negócio, faz 5, 7, 10 anos, e o meu negócio não deu dinheiro até hoje. Eu não sei aonde eu tô errando, mas eu também não quero desistir dele. O que você fez e que aqui tem um baita aprendizado? Você aprendeu rápido, né? Se vê na tua fala que você é estratégico. Você foi lá, montou um negócio. Rapidinho você sacou que você estava descolado dele, porque o povo que tinha lá tinha olho azul, bonito pra caramba. Então, né, você tinha aí um outro biotipo.
E aí você falou assim, não, isso aqui não é o caminho que eu preciso buscar, não. Você monetizou isso, ou seja, você não bateu a pá, você não enterrou aqueles 47 mil seguidores que você tinha conquistado, que é o que a maioria das pessoas fazem, enterram e batem uma pá em cima. Aí você foi lá para um segundo projeto, mas usando o aprendizado do primeiro. Gente, muito mais importante do que os nossos erros é aprender com eles. Eu falo que é o seguinte, errar não tem nenhum problema, agora repetir o erro é burrice. E muitos empreendedores insistem em negócios que não vão para frente. O mercado está mostrando que o caminho não é aquele. E mais do que isso, às vezes a pessoa empreende em algo para preencher o próprio ego ou para ela mesma. Vou dar aqui um exemplo, tá? Da minha vida. Minha sogra morava nos Estados Unidos e tomou decisão em voltar para o Brasil. Meu marido é um homem apaixonado por café, sempre gostou muito. E aí, meu marido lá conversando, minha mãe vai voltar embora, tal, que nós vamos montar um café para minha mãe. Montamos um café. Mas, gente, se lascamos de verde e amarelo. Eu perdi 360 mil. E aí, assim, a gente via que o negócio não estava dando certo. A gente deveria ter estancado o sangramento no primeiro ano, que seria de uns 80 mil reais. Mas sabe aquele ego de não, eu vou fazer dar certo, e você gosta do produto, e aí você começa a ter uma confusão mental entre a pessoa física e jurídica? E aí eu vou te contar a minha sorte. Eu falo o seguinte, a sorte para que aparece para quem está em movimento de verdade. Me vem o metrô, me desapropria aonde o meu café estava e eu recebo a indenização do metrô. Mas, gente, foi assim, pensa se não foi a mega sena acumulada, porque eu ia ter que enterrar o prejuízo e bater a pá, porque eu estava tentando vender e não conseguia, diferente de você. Mas essa tua fala aqui, gente, olha que rico. Eu aprendi no primeiro, entendi, fui para o segundo, bateu 1 milhão de seguidores, existe até hoje, e daí? E aí foi o momento que eu tinha entendido que eu era bom fazendo crescimento de Instagram. Essa era a minha grande habilidade. Só que aí o que acontece? Bom, eu queria ser famoso, mas eu ainda não era famoso eu mesmo. Eu tinha perfis muito famosos, só que eu comecei a ver que aquilo ali dava dinheiro. E eu comecei a ganhar dinheiro com aquilo. Como? As pessoas me procuravam para que eu pudesse divulgar os negócios locais delas. Legal, isso aqui tá me dando dinheiro. Aí eu comecei... Tô gostando da brincadeira. Tá ficando legal isso aqui. Por quê? Eu comecei a comprar minhas próprias roupas. Eu comecei a pagar uma escola para mim. Eu estudava na rede pública. Eu falei, cara, quero ir para a escola privada. Fui lá e paguei. Eu comecei a ajudar dentro de casa. E isso começou a me proporcionar coisas que eu nunca tinha tido antigamente, né? Não tinha tido sozinho porque minha família não tinha condição de me dar. E aí, o que acontece? Chegou um momento que eu comecei a ver que muitos dos empreendedores que compravam as divulgações comigo começaram a voltar a falar comigo, mas não mais para comprar a divulgação, e sim para me perguntar coisas estratégicas que eu acabava passando para eles ali nas entrelinhas das divulgações, porque eu não era aquela pessoa que pegava a divulgação e ia lá e soltava, eu explicava o porquê aquilo ia funcionar, e quando não ia eu explicava também. Então as pessoas começaram a me consultar. E aí foi que eu entendi, tem mais dinheiro nessa mesa, eu posso começar a cobrar por isso. Existem pessoas que estão vindo só me pedir conselhos. Então por que agora eu não entrego um projeto muito maior do que só esse de vender publicação? Gente, ele está contando aqui pra gente que ele começou a se tornar uma autoridade naquele assunto. E muita gente pergunta assim, como é que eu faço para ter sucesso? Eu digo... Existe uma jornada. O trabalho te traz reconhecimento e o reconhecimento te leva ao sucesso financeiro e profissional. Só que você tem que estar disposto a percorrer essa jornada. E é essa jornada que você está trazendo aqui. Você tentou, errou, mudou a estratégia, deu certo. Aprendi muito, me tornei uma especialista naquilo. E aí o que era um negócio acabou mostrando outras oportunidades e você diz, espera lá, tem dinheiro aqui na mesa. Sensacional. Só que aí, doutor, entra um negócio importante, né? Porque as pessoas acham que no digital as coisas são assim, né? Muito rápidas. E eu vou falar
que durante todo esse tempo, eu já explico como eu comecei a ganhar mais dinheiro, mas isso foi uma jornada de muito trabalho. Eu nunca não fiz amigos no ensino fundamental e nem no ensino médio e nem na faculdade. Por quê? Por quê? Eu tava trabalhando no meu Instagram, não tinha tempo para ficar de festinha. A única coisa que eu tinha eu tenho que ir e voltar para casa porque eu tenho várias postagens para fazer. Com quantos anos? Eu tinha mais ou menos aqui, foi entre os 15 e os 19, 20 anos. Quando o povo batia a perna... Eu tava trabalhando, eu tinha que voltar para casa rápido. Por quê? Eu tinha um monte de cliente para atender. Porque olha só o que eu descobri, né? Falei assim, o que eu vou entregar inteiro agora para as pessoas? Eu não vou só vender a postagem, eu vou fazer o perfil dela crescer do zero. E aí, o que eu fiz? A pessoa chegava até mim, ela falava assim, Yezer, eu quero que você cresça o meu perfil. Uma pessoa me deu essa ideia e eu peguei e eu comecei a escalar isso para outras. Ela trouxe o perfil dela, me falava exatamente o que ela queria. Eu criava o perfil do zero, toda a linha editorial, tudo que ia acontecer. E daqui para uma semana eu fazia aquele perfil crescer 10 mil seguidores. Por como que eu fazia? Afinal de contas eu já tinha criado outros perfis, né, com outros milhões de seguidores. E era muito fácil pegar a audiência daqueles milhões e passar para esses outros perfis. E aí eu fui criando. Só que eu fiz isso mais de 100 vezes. Para vários empresários em ramos totalmente diferentes. Então aquilo me construía, né, uma pessoa com autoridade e muitos resultados. Afinal de contas, tinha feito aquilo várias, centenas de vezes. Por quê? Agora também tem uma coisa negativa para me dispor aqui. Eu era uma pessoa muito preguiçosa. Não preguiçoso na palavra, tipo assim, não quero fazer nada, mas preguiçoso em qual sentido? Eu queria fazer o mínimo para ter muito resultado. Por quê? Eu não tinha muito tempo. Porque nessa época eu administrava o meu perfil que tinha 1 milhão de seguidores, mais outros 9 perfis. Então, de outras pessoas. Exato. Porque essa era a forma que eu fazia o meu perfil crescer ainda mais. Porque essa galera não tinha dinheiro para me pagar pelo meu trabalho. Só que eles podiam me pagar em divulgação. E tava tudo bem, porque quanto mais seguidores eu tivesse no meu perfil, mais clientes em potencial eu ia encontrar. E vamos aprofundar um pouquinho nisso. Esses 9 perfis que você tocava, que não eram seus, essas pessoas não te pagavam em dinheiro? Não, elas me pagavam em divulgações. Essas pessoas eram jovens, assim como eu. Dá um exemplo. É uma página de moda que quer postar só foto de look ali de outras pessoas. E ela, só que essa pessoa não tem mais tanto tempo assim para cuidar do perfil dela e nem tem tanto interesse. Quando essas pessoas viram lá atrás que o meu perfil crescia muito mais do que o de todo mundo, elas queriam que eu trabalhasse para elas. E eu estava disposto, porque eu queria fazer o meu perfil crescer ainda mais rápido. E elas falavam de você no perfil delas? Elas divulgavam o meu perfil de entretenimento no perfil delas. Então, aquele perfil que cresceu 1 milhão de seguidores em 6 meses, crescia ainda mais rápido a partir de agora, porque tinha outros 9 perfis divulgando ele. E aí lá eu pegava novos clientes. E por isso que eu não tinha tanto tempo assim. Por quê? Eu pegava todo final de semana, eu pegava um perfil na sexta-feira para crescer 10 mil seguidores dele. Porque era o dinheiro que eu ia ganhar no final de semana. Só que eu comecei a fazer isso muito rápido, porque como eu pegava o perfil na sexta, eu queria ganhar o dinheiro no sábado. E aí eu comecei a fazer esses perfis crescerem 10 mil seguidores em 24 horas. Porque era o momento que eu tinha... Até eu quero, gente. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa aula aqui tá servindo pra mim também, hein? Olha só que louco, né? E foi assim que eu comecei a, de certa forma, ter esses primeiros resultados dentro do Instagram. Aí, 6 anos depois, fazendo tudo isso, que eu decidi abrir meu perfil pessoal, que é hoje o que algumas das pessoas conhecem, que é o Yezer, mas depois de ter feito tudo isso. Então, o meu perfil nasceu não de uma ideia minha de que vou fazer isso aqui para ganhar dinheiro, mas primeiro eu tinha entendido, né, de uma certa... Aí eu acredito muito em Deus também, não sei no que as pessoas acreditam, mas que ele foi colocando as coisas certas na minha frente, mas eu não parava de trabalhar. Eu fazia o que tinha que ser feito. E no meio daquele caminho eu entendi qual que era, né, a melhor forma de monetizar através daquilo. Como que você fez para lidar com uma coisa que você colocou aqui importante, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas procrastinam as coisas. Procrastinam decisões, procrastinam em fazer o que precisa ser feito. Então, eu sempre dou um exemplo assim. Hoje eu toco 11 empresas em 23 estados, mais de 950 unidades.
Então, o serviço me pega até na curva. E às vezes, se eu virar a curva ali, o serviço me agarra pelos cabelos e me puxa. Então, eu preciso ter uma disciplina gigante para conseguir cumprir a quantidade de compromissos que eu tenho, de decisões que eu tenho que tomar. E eu tenho uma característica de não procrastinar nada. Então, se eu tiver 10 missões para cumprir no dia, nem que eu vare à noite, eu não empurro nada para o dia seguinte. Quando você traz aqui, tô abrindo meu coração para vocês, estou contando uma fraqueza, eu era preguiçoso. Mas eu não era preguiçoso de ter preguiça, eu era preguiçoso de querer fazer o mínimo... Para ter o máximo de resultado. Tá. Como é que você fez para lidar com isso e reverter? Qual foi o chá de clareza que você deu em si mesmo? Tá, uma vez eu estava conversando com meu tio e ele me falou uma coisa que vale até hoje para minha vida. Ele falava assim: sobre os seus resultados, a única pessoa que vai lutar por eles é você. Ninguém mais vai te ajudar a chegar onde você queira. Não importa se é a pessoa mais qualificada dentro da sua empresa. A energia e a batalha, quem tem que viver vai ser você. Então, o esforço que você coloca no seu trabalho é o esforço que vai retornar em resultados. Ele precisou falar só isso para mim, para que eu mudasse esse input na minha cabeça e começasse a ser uma pessoa muito mais dedicada dentro dos meus projetos. Afinal de contas, o quanto eu me dedicava era o quanto voltava. Só que o que acontece? Eu comecei muito novo. Para mim, doutora, quando eu ganhava R$3.000 no mês, R$2.000 no mês, com 15 anos, a gente sabe que para muita gente isso ainda é muito dinheiro. Imagina para uma pessoa que tinha 15 anos. Eu ganhava mais do que alguns dos meus professores. Eu não tinha noção do quanto dinheiro eu ganhava. Eu sabia que era muito, mas eu mesmo me perdi em tanto dinheiro que eu ganhava. Só que aí as responsabilidades vão aumentando, você começa a ver que esse valor que você recebe, você vai gastando cada vez mais. E eu precisava trabalhar cada vez mais. Foi aí que eu comecei a montar uma empresa. Uma empresa onde eu tinha outras pessoas trabalhando por mim, onde eu já não podia mais pegar 9 perfis não recebendo nada, mas sim eu tinha que pegar menos, pegar uns 2, 3 perfis além do meu e focar naquilo que estava me dando dinheiro. Por quê? Eu queria ajudar dentro de casa também. Eu queria fazer com que ali dentro de casa fosse um ambiente mais confortável. Porque N vezes eu vi minha família recebendo pessoas na porta de casa cobrando dinheiro. E isso me deixava muito mal, porque eu não conseguia entender de fato o que aquilo estava acontecendo, mas sabia que era uma coisa negativa. Então eu queria fazer alguma coisa. E uma coisa que me impulsionou muito também foi que eu via os meus primos terem coisas que eu queria ter, só que eu não podia ter porque ninguém ia me dar, a não ser eu mesmo. E aí eu comecei a trabalhar muito mais, porque se eu quero ter aquele resultado e ninguém vai me dar, eu sou a única pessoa que vai me dar aquilo. Então trabalha, quanto mais você trabalha, mais rápido você vai chegar naquilo. Eu sempre tive isso, a minha avó me criou uma pessoa muito, não só dedicada, mas uma pessoa que tinha muita clareza sobre onde queria chegar. E isso me ajudou também nessa hora de virar a chave. Porque eu falo que era preguiçoso, mas essa não é a melhor palavra de fato a ser utilizada. É que eu já trabalhava muito, só que eu não queria pegar mais de 2 ou 3 perfis, porque eu acreditava que aquele dinheiro que eu recebia já era mais do que o suficiente. E esse é um grande problema, porque eu não era preguiçoso, eu só acreditava que eu já ganhava mais do que eu realmente precisava. Chegou um momento, inclusive, que eu não sabia onde mais colocar o meu dinheiro. E foi aí que surgiu um grande problema na minha vida. Eu me tornei um viciado em videogame. Eu vou te falar que as pessoas acham que vício em drogas é pesado. Esse, graças a Deus, eu nunca cheguei nem perto. Mas o vício em videogame, se não for tão pior quanto, pode ser até... Não, eu conheço pessoas que colocam verdadeiras fortunas neste vício. A pessoa praticamente pega tudo que ganha e para investir nisso. E você está compartilhando algo aqui que é a dor de muita gente. Exato. E aí foi um momento que eu via onde que eu conseguia gastar mais dinheiro. Só que foi um momento que eu me perdi. Nem todo mundo vê isso como um vício. Você disse, você acha o vício de droga pesado, você não conhece o de videogame. É porque você entra numa outra realidade, né? A sua realidade, às vezes você acha que a sua realidade da sua vida é muito ruim. Você tem um chefe que você não gosta, uma rotina muito ruim. Só que quando você volta para dentro de casa e você entra no contexto do videogame, você acha que aquela é a nova realidade. E aí tem um problema muito grande, porque aquela realidade, na maioria das vezes, ela é legal, ela é bacana e parece que você está vencendo as coisas, não na mesma proporção que você está vencendo na sua vida. E aquilo ali para virar um vício é daqui para ali. Foi o que aconteceu comigo.
Você passava o dia jogando? Passava o dia jogando. Eu saía da faculdade, eu voltava e jogava o dia inteiro. Eu ia dormir 5h30, 6 horas da manhã, acordava 11 horas, almoçava, nem tomava café e já voltava de novo. E você tinha abandonado as redes sociais? Não, eu continuava fazendo. Só que eu continuava fazendo de um jeito tenho que fazer o mínimo do mínimo agora para conseguir continuar ganhando o mesmo dinheiro. E aí foi um momento que eu perdi 2 anos não evoluindo, né, na mesma velocidade. Por quê? Eu ainda tinha que resolver esses problemas lá da infância. Porque como na minha infância eu não tive esses videogames, não tive acesso a essas coisas, quando eu fiquei mais jovem eu quis suprir uma falta que tinha lá da criança, né? Aqui tem uma questão que é: a vida ensina a gente pelo amor ou pela dor, né? E claro que a gente quer aprender pelo amor, mas nem sempre isso é possível. E você está compartilhando aqui histórias que ensinam claramente todo o aprendizado que você teve através da dor. E o quanto você tem de lucidez, né? Isso eu acho que é uma das coisas que leva a pessoa a uma transformação, que é: eu não tinha, mas eu queria ter na infância. E outro detalhe importante, né? A vida devolver aquilo que a gente entrega para ela. A gente entrega e ela nos devolve. A gente entrega e ela nos devolve. E o dinheiro só é consequência daquilo que a gente vai semeando, aquilo que a gente vai construindo. Exato. Bom, e aí depois, doutora, de perder todo esse tempo, né, eu tive a graça de uma das pessoas da minha família, minha tia, me apresentar um livro e as lives do Thiago Negro e do Joel. E aí aquele foi o momento que eu precisei de novo dessa chave para voltar. Em que ano? Isso foi em 2019, 2020, algo Nossa, assim. faz pertinho. 2018, pouquinho. Alguma coisa assim, é. Você tinha 20 anos. Quantos seguidores você tinha naquela época? Eu não tinha meu perfil pessoal pessoal não existia. Mas o SMS tinha por volta de uns 3 milhões já, quase 4. E aí você pegou e conheceu pessoas que se tornaram referências para você, o Negro, o Joel. Exato. E a sua tia que te mostrou. Ela que me mostrou o livro e falou para eu ler. E como os filhos Qual dela... que você leu? Do Mil ao Milhão? Não, O Milagre da Manhã. Eu comecei ali e aí depois eu fui assistir as lives do Joel e do Thiago. Sensacional. Sabe que eu tenho uma trajetória na minha vida, acho que eu nunca compartilhei isso com as pessoas, que foi o seguinte: eu sempre, como você, Yézer, eu sabia o que eu queria claramente para a minha vida. Aos 23 anos de idade eu dizia: aos 50 anos eu não vou precisar trabalhar mais, só por amor, mas para ter que pagar a conta não mais. Eu vou ter construído um patrimônio que vai garantir o meu conforto, né, após os meus 50 anos de idade, sem depender de eu ter que ganhar um dinheirinho extra por mês. E com este mindset, eu trabalhei de domingo a domingo durante 12 anos da minha vida. As pessoas diziam: nossa, que vida ruim, você não descansa nunca. E eu dizia: vida é boa, que eu estou lotada de clientes, né? E eu tinha isso muito claro para mim, o que eu estava indo buscar. Então, quando eu decidi com o meu marido que quando meus filhos estivessem na 8ª série, nós íamos fazer um intercâmbio fora do país para todo mundo aperfeiçoar o inglês, principalmente eles, nós tivemos que tomar uma decisão muito difícil. Ou eu ou meu marido teríamos que ficar com meus filhos nos Estados Unidos, porque eles tinham 13, 14 anos, eles ainda eram muito influenciáveis e a gente tinha medo de que caminho e quem poderia influenciá-los. E nós sabemos que o adolescente, o jovem adulto, ele busca uma referência. E ele pode buscar uma referência que leva ele para o sucesso ou leva ele para o fracasso. E quando você compartilha aqui que alguém da sua família, uma tia, trouxe uma referência para você que poderia te levar para um caminho de ainda mais sucesso, né? Isso deu uma grande virada. E a maioria dos jovens se perdem através das referências erradas. Kleber, meu marido, dizia isso claro para mim: um de nós dois vai ficar aqui nos Estados Unidos, para que eles tenham maturidade e possam ter boas referências. Quando meus filhos entraram nas universidades americanas, meu marido pegou as coisas e voltou embora para o Brasil, porque entendeu que eles já estavam prontos para trilhar o seu próprio caminho. Então, sensacional. Obrigado por abrir teu coração e compartilhar tanta coisa rica aqui com a gente. Mas, gente, olha só, para chegar até aqui,
Eu trabalhei por muitos anos, né? E vejo que as pessoas olham para o mundo digital como se fosse algo fácil, né? Como o Yezer disse, rápido de ganhar dinheiro nesse ambiente. E você compartilhou aqui com a gente que não é fácil. Seria sábio dizer que a sua disciplina, o seu perfil, que eu vejo em você um perfil estratégico, e a consistência te ajudou muito nessa trajetória? Sem sombra de dúvidas, a consistência foi o que me fez chegar até aqui. E não só a consistência, a minha base que eu tive da criação da minha avó, eu também acho que foi, sem sombra de dúvidas, muito importante para mim. Valores. Exato. Só que assim, como que eu posso explicar isso? Do 0 aos 10 anos, eu tive uma avó que não foi aquela avó que mimava. Foi uma avó dura. Foi uma criação dura do 0 aos 10 anos. Mas assim, eu entendo, né, que a criação da minha avó foi uma criação diferente da que é hoje. Talvez hoje realmente não faça sentido os mesmos métodos lá de trás, né? Mas o fato é, a criação que ela fez foi ímpar, porque ela me deu, né, o substrato ideal para que eu conseguisse utilizar isso mais para frente. Como você falou, como eu tinha uma base muito boa até os 10 anos, depois dos 11 para frente eu tive muita liberdade. Só que foi uma liberdade controlada, porque eu tinha bons princípios e uma base muito eficiente que a minha avó tinha criado. E nós sabemos que o caráter de uma criança, né, se desenvolve de 1 a 6, 7 anos de idade. Ou seja, né, você teve uma base muito boa. Então, essa Exato. liberdade, né, que era uma liberdade controlada e vigiada, te deu aí, como diz, asas para você poder criar, inovar e começar a construir tua própria história. Exato. E eu também estava muito ciente do que eu queria construir, doutor. Isso, assim, sempre foi muito claro para mim. O que você quer? Como que você vai fazer isso? Qual que é um passo de cada vez? Eu nunca alucinei de tipo, eu quero daqui 2 anos ser multibilionário. Nunca fiz essas alucinações. Eu simplesmente falava assim, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Conquistou isso, qual que é o próximo passo? E vai de passo por passo, porque eu acho que as pessoas elas chegam, né, no digital, principalmente no digital, e elas acreditam que de 1 para 2, 3 anos elas vão mudar a vida delas, tipo assim, como se nunca aconteceu. Um passo de mágica. É isso aí, gente. Óbvio que pode acontecer? Claro que pode. Quem sou eu para falar que não? Mas assim, é pouco provável. Mas não para a maioria das pessoas. Exato. É 1 em 1 milhão. Exato, é pouquíssimo provável. E assim, já acredite que você não vai ser essa pessoa. Acredite que no seu modelo vai ser mais difícil. Então vai ter que ser consistente. Só que as pessoas erram aí. E por isso que eu te falei que eu fui consistente. Porque é difícil demais ser consistente. As pessoas querem se enfiar em coisas que elas não aguentam ser consistentes. Por que você conseguiu fazer os 12 anos lá que você mesmo disse? Porque eu tenho certeza, você gostava do que você fazia. Porque se você não gostasse, você não teria feito nenhum ano. Pessoas apaixonadas pelo que fazem chegam onde outros não chegam. Exatamente, não tem esse negócio de eu vou fazer algo, mas é só por 2 anos, porque até lá eu garanto minha liberdade financeira. Não existe isso. Primeiro comece fazendo uma coisa que aparentemente você não vê tanto dinheiro assim, mas que pelo menos você goste. Porque se você gosta, já é meio caminho andado. Porque depois para você descobrir como ganhar dinheiro nisso, é muito mais fácil. É leve, é prazeroso. Exato, e dá para ganhar dinheiro em tudo quanto é lugar, principalmente hoje no ambiente. Principalmente no nosso país que a gente vê, né, tantos profissionais medíocres, profissionais que não dão o melhor de si, né? Não estou tentando generalizar, mas a gente vê que no nosso país tem muita gente desqualificada para trabalhar. Eu falo que você pode pertencer à turma, né? Eu falei isso para meus filhos durante toda a infância e falo isso nas minhas palestras, nos eventos, na minha mentoria. A que turma você vai pertencer? Porque você pode pertencer à turma dos bons ou à turma do mais ou menos. O mais ou menos come mais ou menos, passeia mais ou menos, mora mais ou menos e só reclama da vida. O bom come bem, mora bem, passeia bem, tá vendo sempre a oportunidade e o copo cheio. Exatamente. E assim, eu posso falar para a turma que tá escutando que eu sou um zero à esquerda em vários aspectos da vida, vários. Mas tem uma coisa que eu garanto que eu sou muito bom e talvez seja um dos melhores do nosso país, sem arrogância nenhuma aqui. Mas por quê? Eu faço isso há muito tempo e faço para ser o melhor disso. Você só precisa ser muito bom em uma única coisa. Tá cheio de gente querendo ser bom em várias coisas. E a conclusão disso é que você é médio em várias coisas. E aí realmente fica difícil de competir. Na verdade, não importa o que você vai ser. Né? Se você vai ser manicure, cabeleireira, influencer, modelo, ator, atriz, médico, dentista,
Seja foda naquilo que você escolheu fazer. Não tem lugar pra gente mediana, né? Não importa. Tudo tem gente boa e gente ruim. Você pega, tá cheio de médico bom e médico que mata um monte de gente. Tem um monte de dentista bom e dentista ruim, né? Tem um monte de gente medíocre. Quantos professores não ensinam nada? Então, se você decidiu algo para sua vida, não importa o que, seja foda naquilo que você decidiu ser e fazer. Simples assim. É só fazer o arroz com feijão bem feito, sair da mediocridade, sair da turma dos medianos, que com certeza seus resultados serão extraordinários. Mas tem um episódio que eu quero compartilhar com o pessoal aqui. Né? Você falou da forma rígida que a sua avó te criou. Eu tenho 2 filhos, né, Yezer? Hoje meus filhos têm 18 e 19 anos. Meus 2 filhos estudam aí nas melhores universidades do mundo, universidades de renome nos Estados Unidos. Eu não sei daqui para frente, mas até aqui, né, eu nunca tive problema com os meus filhos. Eu nunca fui chamada em nenhum lugar. Pelo contrário, todas as pessoas que convivem com os meus filhos dizem que eles são extremamente educados e referências. Você estava na minha casa, no Guarujá, naquele encontro lá com o nosso grupo, né, do Eco 100, lá com os nossos amigos, que são amigos também do Joel, da turma do Joel J. Naquela noite, várias pessoas disseram para mim, pô, que legal, seus filhos super educados, sentam aqui, conversam, né, estão ajudando a servir a gente, porque é isso que eu e meu marido ensinamos, sirva o outro, né, sem pedir nada em troca, que a vida vai te devolver. Então eles estavam lá, eles abriam vinhos pra gente, ajudavam, confraternizavam, participavam dos bate-papos, mas bora lá, voltando pro digital, né, como eu sempre digo, sonhos precisam ter prazo, né, Yezer? E você que é jovem e já conquistou tanta coisa com 24 anos, e que quando você diz assim, não sendo arrogante, mas eu sou talvez o melhor hoje do Brasil, ou um dos melhores, e eu não te acho arrogante de forma alguma, convivo com você, eu te acho uma pessoa espetacular, não só como profissional, mas como ser humano também. Você coloca prazo nos seus sonhos? Não só coloco prazo, como eu coloco também qual que é o próximo passo. Então, como que funciona isso? E outra coisa, eu sempre tenho sonhos que precisam ser realizados. Então tem gente que acha que assim, meu sonho próximo é ir pra Disney. Meu sonho é fazer tal coisa. E é isso. A pessoa depois que realiza aquilo não tem mais nada depois. E no meu caso não é assim que funciona. Cada vez que eu realizo, né, e eu chamo mais de meta do que sonho, eu tenho uma próxima coisa. Porque eu acredito que depois que você realiza tudo isso e você não tem mais nada, para perder um pouco até o sentido, né? Então, sim, além de ter esses momentos, né, essas datas muito bem definidas, eu sempre estou olhando para o próximo passo. Então, eu não fico alucinando, falando, qual que é a próxima meta grandiosa? Não é isso. Mundo de Bob. Não é isso. É próximo passo. Qual que é o próximo passo e como? E por que essas coisas têm que acontecerem assim? Exemplo, quando eu vim para São Paulo, eu tinha um desejo de me tornar sócio do Thiago Nigro de algum jeito. Eu queria trabalhar com ele de algum jeito. Só que aí, se eu pego e te falo assim, doutora, com uns 17, 18 anos. Não, mentira, eu tinha uns 19 para 20 ou 20. E aí eu pego e te falo aqui nessa mesa, sem você me conhecer direito, eu te falo assim, doutora, eu vou ser sócio do Thiago. Aí você fala assim, pode ser que na sua cabeça você fala, acho que ele tá meio louco, assim, não me conhecendo, não sabendo o que eu sabia fazer. E tá tudo certo, só que assim, o que você vai fazer para atingir isso? Porque não adianta você ficar nesse mundo imaginativo se você não sabe qual que é o próximo passo. Exemplo, próximo ano eu vou comprar um carro que é um carro dos meus sonhos. Mas tudo bem, isso aqui é só um detalhe. Qual que é o próximo passo para chegar lá? Quanto você precisa investir? Quanto que você precisa ganhar? Como que você vai ganhar esse dinheiro? Como que você vai aumentar suas fontes de renda? O que você precisa fazer para atingir isso? Porque senão a gente fica aqui no mundo da lua. E nesse mundo da lua tudo é permitido. Eu posso chegar e falar para você que eu quero qualquer coisa. Só que aí fica muito... Assim, eu já vi, inclusive, dentro da minha família, né? Pessoas que eu converso de vez em quando, eu vejo, assim, no mundo da Disneylândia.
eu pergunto as coisas, escuto cada... Ah, não, mas ano que vem vai rolar, tô fazendo isso porque vai acontecer tal coisa. E aí eu fico, tá, mas qual que é o próximo passo? Porque eu vejo muitas pessoas ficarem naquele mimimi, né? De, isso aqui tá acontecendo por conta disso. Eu falo, meu amigo, o que você tá fazendo para ter seu resultado? Não adianta você ficar só reclamando que a vida é difícil. A vida é difícil para mim, para você, para todo mundo que tá aqui dentro dessa sala. Agora você tem que escolher qual que é o seu difícil. Você tem que escolher qual vai ser a batalha que você vai lutar, né? Exatamente. Já que você falou do nosso querido amigo Thiago Nigro, você sabe que ele é meu franqueado, né? A família Nigro tem lojas da Geolaser, inclusive, né? O irmão dele que toca, o Lucas Nigro, é um top 10 na rede Geolaser, tá abrindo mais loja, ele me ligou semana passada que tá abrindo mais uma unidade. Mas uma coisa interessante é que tem muita gente esperando o dia D para fazer, o dia D para investir, o dia D para construir, o dia D para comprar, o dia D hoje, né? Não existe dia D. Tem muita gente ainda procrastinando sonhos, e eu sou da tua turma. Sonho para mim tem que ter prazo, senão você corre o risco de passar uma vida inteira sem sequer realizar um único sonho. Mas qual é a beleza da vida? Quando a gente realiza um sonho e começa outro novo. Exato. Quando eu paguei minha última parcela da minha dívida de 23 milhões, eu olhei para o meu marido e disse, agora nós vamos voltar a crescer. E aí veio a DocBiz, né, que é a minha empresa de sistema, por onde eu faço meu programa de mentoria. Depois veio o meu plano odontológico, que inclusive está em 14º lugar como a maior operadora de convênios do país. Primeiro plano odontológico de prevenção. Aí depois veio a Geolaser, aí veio a Olhar Certo, aí veio a Amo Vacinas e veio tudo isso que está aí hoje na mesa. Mas eu poderia ter parado na primeira empresa, porque as pessoas diziam assim para mim, tá bom demais o que você já construiu, não inventa moda não, mas é maior do que o dinheiro, é propósito, é gerar emprego, é transformar a vida das pessoas. O dinheiro nunca me levantou da cama, né? O dinheiro só é consequência daquilo que eu venho semeando há 27 anos. E mais, hein, gente? Eu tenho colheitas que estão acontecendo agora de coisas que eu semeei há 20 anos atrás. Me lembro claramente quando eu comecei a dar palestra nas escolas estaduais à noite de graça, para ensinar as pessoas a escovarem os dentes, ensinar as pessoas a comerem da forma correta. E aí, isso tudo me ajudou a ter a desenvoltura que eu tenho hoje no palco. Você, Yezer, na minha opinião, e de milhares de pessoas, né, considerado hoje um grande especialista em Instagram. E hoje muitos dos seus negócios acontecem ali dentro. Conta aqui no podcast algum segredo para quem quer crescer usando o Instagram como ferramenta. Então vamos lá, como que hoje as pessoas elas têm que olhar para o negócio delas? O Instagram, hoje, por exemplo, eu monetizo sim. Toda ali a galera que eu tenho dentro do meu perfil, mas tem uma coisa que me ajuda a monetizar ainda mais, que é a minha imagem. E eu sempre vi isso com um poder muito grande, porque a sua imagem vai te acompanhar daqui pro resto da vida, a rede social pode acabar. Agora, como que você tem que preparar a sua rede para que ela seja, né, um potencial de crescimento? Primeiro, você olhar para sua rede, aquilo ser basicamente um reflexo do que você é na vida real. Porque na vida real a gente tem um negócio que a gente chama de RG. Isso aqui é o que define quem a gente é. Nas redes sociais, a mesma coisa, só que o seu RG lá é o seu perfil no Instagram. Então, como as pessoas te olham, desde a foto até mesmo para uma biografia e as postagens que você faz. Eu vejo que as pessoas não se preocupam com isso, fica naquilo, né? Qual que é a próxima postagem, qual que é a próxima postagem e tal, e vai como se o negócio fosse uma esteira de produção. E não tem que ser assim. Aquilo ali tem que ser um reflexo da pessoa que você é na vida real. Porque senão você coloca ali qualquer coisa e você vira só mais um. E é muito fácil virar só mais um, ainda mais no contexto de rede social. Então qual que é o princípio? Primeiro, você tem que deixar a sua casa organizada, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando de uma boa foto, de perfil, destaques bem organizados, para quando um cliente chegar, ele ter todas as informações que ele precisa. Ele conhecer você, ele vê os depoimentos dos clientes que você tem, ele vê qual que é o serviço ou qual que é o produto que você vende, porque a maioria das pessoas entra no seu perfil e eles não conseguem entender o que você faz, por quê, qual que é a sua história, de onde você veio. Não é claro. Não tem clareza, e você tem que deixar as coisas fáceis para o cliente entrar
ver o que ele precisa ver e ele conseguir consumir alguma coisa. Porque imagina, quando a gente está falando de um produto de alto ticket, eu vou precisar te conhecer, ou eu preciso entender que você é uma autoridade naquilo. Só que se você não reforça a sua autoridade, ela não fica aparente, entende que você vai demorar muito tempo para converter uma pessoa que na maioria das vezes já estava pronta. Só que ela não conseguiu ver as coisas que ela precisava. Por exemplo, uma parte da sua história, uma parte da sua autoridade. Como que a gente mostra a autoridade? Com depoimento de cliente. Se você mesmo pega e mostra os resultados dos seus clientes, das suas franchises, né, das suas franquias, com certeza você já gera mais vendas. Porque tem um monte de gente que tem problema ali, que algumas outras pessoas que têm os mesmos problemas gostariam de resolver, mas não sabem que as franquias são uma forma de resolver isso. Às vezes uma pessoa que estava lá, tinha um dinheiro para investir, mas não sabia o que queria fazer, não sabia como que ia ser o próximo passo da vida dela, foi lá, investiu numa franquia e a partir disso conseguiu ter mais resultado na família dela, começou a ter mais tempo, começou a ganhar mais dinheiro de uma fonte que ela não sabia que era possível. Então tem um monte de gente que tem um monte de história legal que poderia virar case, virar depoimento. Tem algumas pessoas que têm um dinheiro que ganhou, sei lá, de uma herança ou ganhou de alguém e tem esse dinheiro para investir, não sabe onde colocar. Tem gente que saiu de casamento e não sabe onde colocar o dinheiro. Não, sabe que eu vou trazer aqui uns insights para o pessoal. Eu tenho 3 pessoas na minha rede que eram engenheiros da Embraer. Eles pediram as contas na Embraer. Hoje são multifranqueados com várias lojas, mas assim, entraram em momentos diferentes, né? Eu tenho um no Vale, que tem aí 7, 8 unidades, depois veio mais um, depois veio outro, os 3 têm suas próprias redes, Geolaser, Sorridentes e Olhar Certo, e eles dizem para mim, Carla, hoje eu ganho 20 vezes mais do que eu ganhava antes, com muito mais liberdade financeira, porque eu viajo muito menos, tomo café com meus filhos, levo meus filhos na escola. O dia que eu não quero trabalhar, eu fecho minha agenda. E é exatamente isso que você falou. Às vezes, tem pessoas buscando coisas e você tem aquilo para entregar, mas se você não for claro, a pessoa não consegue te identificar. Exato. Quantas pessoas da Embraer gostariam de ter esse mesmo resultado, só que não sabem que outras pessoas que saíram de lá tiveram esse resultado? Com certeza. Só por aí já teria bons clientes para a gente captar. Eu transformei isso num negócio chamado Transformando Vidas. Então, a gente criou mini filmes da vida dessas pessoas, não só do engenheiro da Embraer, mas também de outras pessoas que fazem parte da minha rede, que não são dentistas necessariamente, para mostrar o seguinte, é possível, né? Se é isso que você está buscando para a sua vida. E outra coisa interessante é que hoje as pessoas perguntam muito para mim, doutor, onde eu devo investir o meu dinheiro? E aí eu devolvo a pergunta para a pessoa, aquilo que você pensa em investir vai existir daqui 10 anos, 20 anos? Porque quantas profissões deixaram de existir? Né? A gente falava em 5, 10 anos atrás em videomaker, em social media. Hoje, para você encontrar uma pessoa dessa para trabalhar, tá aqui, minha social media está aqui do nosso lado. Hoje ela recebeu não sei quantas propostas no LinkedIn, né, de gente buscando ela para trabalhar. Então, hoje são profissionais extremamente disputados que ninguém falava sobre isso há 10 anos atrás. Então, isso é algo muito interessante, né? Você poder mostrar claramente o que você faz, porque com certeza tem alguém buscando aquilo em algum lugar desse país. E olhar para suas postagens e verificar se aquilo está trazendo sentimentos corretos. Quando a gente fala das postagens do feed, por exemplo, olha só, doutores, agora vai ficar tudo claro para você. Dentro do nosso feed, a gente tem que ter 4 tipos de postagens para gerar os sentimentos corretos nas pessoas que estão chegando. Primeiro tipo de postagem é a postagem que gera conexão. Por quê? A conexão é sempre a melhor porta de entrada para tudo. Exemplo, quando a gente vai numa loja que está vendendo sapato, vendendo qualquer coisa, a maioria das pessoas não quer que um funcionário chegue logo quando ela entrou na loja. Ela quer primeiro verificar as coisas, ou o funcionário às vezes chega de uma forma muito direta, desde que eu vou te ajudar, e aí já tem isso, promoção. Não quero isso, porque não tem conexão nenhuma com a pessoa ainda.
E a conexão, principalmente no digital, é a primeira, né, barreira de entrada para que o seu cliente ele queira que você, no futuro, faça uma proposta para ele. Porque quando eu me conecto, você pode me oferecer algo agora, porque a gente já tem uma conexão prévia. Então, conexão tem a ver com as suas vivências, tem a ver com as suas histórias, seus bastidores. Depois, a gente tem as postagens de objeção. Por que objeção? Porque se a pessoa que chega no seu perfil não sabe o que você tem para vender, a gente tem um grande problema. A gente tem ali vários seguidores, mas tem um monte de gente que não sabe o que você tem para oferecer para eles. E aí não adianta nada. A gente tem vários seguidores, mas ninguém converte porque não sabe o que você tem para vender. Aí depois a gente tem um terceiro tipo de publicação, que são as postagens que vão te fazer crescer. É importante que a gente cresça, ganhe seguidores todos os dias, porque é assim que o algoritmo dessas redes sociais funciona. Se você não cresce, em tese, seu algoritmo ele não te ajuda, né, a crescer, a trazer mais público para você. Então é uma métrica importante. Quando você cresce, você tem até mais engajamento, por exemplo. É o jeito que as redes funcionam, né? E por fim, você tem as postagens de autoridade. Aqui a gente fala principalmente para quem vende produto de alto ticket. Se você vende um produto de alto ticket, as pessoas precisam te considerar uma autoridade, porque senão você não vai vender. As pessoas vão falar que você está caro, as pessoas vão demorar para te comprar, elas vão falar que vão pensar e nunca mais vão falar contigo, porque elas não te veem como uma autoridade. Só que quando a pessoa te vê como uma autoridade, você pode ter vários concorrentes, mas a pessoa quer você como meta, você é a meta dela. Ela pode até não te comprar de primeira, mas ela tem você como um desejo. E isso é que importa, porque quem tem autoridade vende coisas mais rápido. E aí a gente está falando na construção das suas postagens, tem que ter esses 4 tipos de postagem sempre. Pelo menos quando a gente olha ali nas suas 9 últimas publicações, tem que ter pelo menos uma dessas 4. Tem que ter postagem de conexão, postagem de objeção, postagem de crescimento e postagem de autoridade. É isso que uma pessoa que acaba de chegar dentro do seu perfil precisa ver. Se ela vê esses tipos de postagens, ela fica, né, mais afim, ela te entende. E quando ela te entende, ela tem um potencial de ser uma pessoa muito mais engajada e até mesmo um cliente em potencial. Porque as pessoas têm que entender que no ambiente digital, a busca pelo conhecimento ela é mais demorada. Porque hoje as pessoas sabem uma parte da minha história por conta do podcast e sabem coisas sobre a sua história. Mas imagina quanto tempo, doutor, você demoraria para contar isso no seu Instagram. A gente tá aqui, sei lá, 1 hora, não sei quanto tempo. Sim. Mas a gente teve 1 hora aqui. Pra gente ter 1 hora dentro do nosso Instagram, vai demorar muito tempo, sabe? Imagina quantos stories seriam para gravar 1 hora. Muito. E aqui você falou uma coisa, né, que tem um aprendizado gigante. Conexão vende e as pessoas não compram aquilo que elas não entendem. Não compram. As pessoas não compram por osmose. Elas precisam entender. Eu falo isso para os nossos 4.500 dentistas. Não adianta você vir falar para um paciente que a boca dele está cheia de Streptococcus mutans. Né? Você precisa dizer para ele de uma forma clara, objetiva e simples que ele tem ali uma bactéria, né? E que se ele não tratar, essa bactéria vai atingir o nervo do dente e ele provavelmente vai ter que fazer um tratamento de canal. Então, são coisas simples que fazem ele entender o problema que ele tem e qual é a solução. Yeser, conta um pouquinho pra gente sobre o seu livro, né? Eu adoro ele, acho que é algo que tem ricos ensinamentos dentro dele. O mundo digital é uma dor, acho que para a maioria das pessoas que nos ouvem aqui, inclusive para mim que aprendo muito com você, né? O seu livro de Liberdade Digital. Compartilhe aqui com a gente, né, os segredos, o que você escreveu nele que você diz assim, não, quero trazer para cá. Tá. Então, quando eu estava escrevendo o livro, doutora, na verdade, assim, como a minha avó foi professora durante muito tempo, e eu fiquei com ela até os meus 10 anos, eu sempre olhava para minha avó e via como uma inspiração, porque quando ela estava na sala de aula, ela era a autoridade máxima ali na explicação. Sim. E a minha avó mandava muito bem. Eu via ela fazendo os resumos das aulas, né? Sempre muito preocupada. E sempre via a minha avó com um livro embaixo do braço. E, bom, eu nunca achei que eu ia virar um escritor. Disso, assim, de tudo que eu pensei que eu faria na minha vida, ser um escritor não passava nem por nada. E todo mundo me pergunta quando é que eu vou escrever o meu livro. Eu recebo essa pergunta quase todos os dias. Nossa, olha só. Eu jamais imaginava que eu ia escrever um livro, porque eu era um aluno que
tirava nota 5, 5,5 na escola. Eu era um aluno mediano, nunca fui muito bom em nenhuma coisa dentro da escola, sabe? Então, quando eu escrevi o livro, eu queria que as pessoas, né, entendessem de uma forma muito simples o que aparentemente é muito complicado, porque a gente tem que ser honesto. Rede social, para a grande maioria das pessoas, é um bicho de 7 cabeças. Não vou ficar aqui floreando, falando que é a coisa mais fácil do mundo, porque para a grande maioria não é. Parece que são muitos botões, parece que são muitos sentimentos que tem que ser gerado. É um dinossauro. Exato. E o que eu queria fazer? Tornar um conhecimento que era difícil e uma coisa fácil de ser aplicada. Hoje, doutora, eu tenho uma aluna, inclusive, que eu sempre vou me lembrar dela, porque é a aluna com mais idade que a gente tem. Ela tem 90 anos. Ai, que linda! É. Ela tá aprendendo o mundo digital com 90 anos. Exato. E a pessoa consegue entender, sabe? Então, para mim, é muito gratificante uma pessoa, tanto de 20 anos, de 30, ou de 70 ou mais, tá ali aprendendo de uma forma que ela consiga aplicar. Então, o meu objetivo nesse livro foi pegar aquele conhecimento que era muito difícil e dividir ele em etapas práticas para que a pessoa começasse a entender de uma forma simples como as redes sociais funcionam e como ela tem que se posicionar ali. E é fácil encontrar o livro hoje? É fácil, dá para comprar até online pela Amazon. Se digitar lá Liberdade Digital, já consegue encontrar. Liberdade Digital com Iezer, gente. Vai lá que, como ele disse, né? A aluna dele tem 90 anos e você tá esperando o quê? Ó, o seu livro eu quero ser um dos primeiros a receber, hein, doutora? Já tá escrevendo? Como vai é que tá? Sair esse ano. Mas eu vou ser o primeiro a receber, hein? Esse ano eu desenterro. Amém! Ele não saiu ainda por falta de tempo mesmo, mas... É verdade, hein? Falta de tempo eu tenho certeza que é verdade. A Roseli, que é uma grande amiga nossa da Editora Gente, ela tá no meu pé e ela falou, desse ano não passa, e não passa mesmo. Gente, olha só, vocês sabem que eu sempre peço para os meus convidados um chá de clareza, né? E eu peço para eles compartilharem se eles deram um chá de clareza em alguém ou em si mesmo. O Iezer contou aqui pra gente vários chás de clarezas que ele deu nele mesmo, né? Ó, não vai por esse caminho que não tá dando certo, para com isso. Então, tem muito aprendizado aqui. Mas, Iezer, topa compartilhar com a gente? Você já deu um chá de clareza em alguém? Porque as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de tomar decisões, de se indispor com alguém, de se expor, né? Não querem ter conversas difíceis, preferem não fazer para não chatear outra pessoa. Em algum momento na sua vida você teve que dar um chá de clareza em alguém? Tive, e foi na minha avó. Eita, que agora o bicho pegou aqui nesse podcast. Agora o trem esquentou aqui, hein, gente? Bora lá. Isso que eu tenho pra falar, acho que foi um dos maiores ensinamentos que eu tive na minha vida inteira. Porque assim, o que acontece? A minha avó, ela, na medida do possível, fez tudo de melhor que ela podia na minha criação, dentro do que ela havia aprendido com a criação dos pais delas, né? Ou os pais que criaram ela. E aí, o que acontece? A minha avó, por vezes, foi muito dura no sentido de não deixar que eu tomasse minhas próprias decisões. Exemplo, às vezes eu estava indo na casa de uma pessoa e a pessoa me oferecia alguma coisa e a minha avó só me olhava de lado assim, não aceita nada não. Sabe isso, negócio de vó? Não aceita nada, lá em casa eu te dou isso, mas não aceita nada ou não seja inconveniente na casa dos outros. E aparentemente, né? Eu olhava para aquilo como se eu estivesse aprendendo. Tipo, não vai ser a pessoa ali que vai se indispor, né? Não vai passar vergonha. Só que o que acontece? Esse pequeno detalhe gerou um sentimento muito maior na minha adolescência, que é o negócio de... Nunca quando as pessoas me pediam algo, eu sempre... tanto faz, qualquer coisa. E eu nunca tomava aquela decisão de fazer... Não, quero isso aqui. Não quero outra coisa, quero isso. E aí, o que eu precisei fazer? Eu precisei ir... fazer como se fosse um tratamento com um psicólogo, e o psicólogo, né, me trouxe algumas alternativas. Você fez coaching? Fiz coaching com um grupo, né, o grupo Corpo Explica. E aí eles me trouxeram à tona esse ponto com a minha avó. E eu precisei ter uma conversa muito séria com a minha avó, no sentido de falar para ela coisas que ela fez, né, de errado comigo e que geraram prejuízos muito grandes. Quer dizer, você desenvolveu crenças na infância que com a ajuda de coaches você teve que eliminar essas crenças. Exato, eu precisei ter uma conversa séria com a minha avó, falando coisas que eu jamais me imaginava falando. E por que eu tive que fazer isso? Porque eu comecei a ter dificuldade dentro da minha empresa para demitir, para contratar pessoa,
para falar não para Gente, quando que elas queriam. espetáculo esse podcast. Olha o que tem de aprendizado aqui. Às vezes a gente começa a dentro da empresa, né, ficar concedendo coisas ou não tomando decisões porque a gente tem problemas lá atrás para resolver. Dizer não é difícil, né? É difícil. Não é uma tarefa fácil. Mas depois que você fala com a minha avó, tipo, uma dessas fica mais fácil. Você sabe que, compartilhando aqui com o pessoal, né, com os amigos, eu e meu marido fizemos coach durante 1 ano e meio, né, depois que ele saiu do exército e veio trabalhar comigo. A gente quase se separou, a ponto de eu chegar a arrumar as malas dele. Foi difícil essa adaptação da gente trabalhar juntos, porque ele ia para o exército, eu ia para a clínica, e o coach nos ajudou a entender claramente quais eram as crenças que a gente tinha desenvolvido na infância, que a gente teve que deixar para trás para começar uma nova história. Né? Meu marido tem uma história de vida lindíssima, até, eu diria que até mais bonita do que a minha, mas a gente arrastou isso com a gente. Então, se a gente não fizesse coach, talvez hoje a gente não estaria mais juntos. E foi essencial para aquele momento, foi cirúrgico, e principalmente para a gente poder trabalhar juntos, porque trabalhar juntos, né, marido e mulher, não é uma tarefa fácil. Trabalhar em família não é fácil. E o coach ajudou não só na vida profissional, como na vida pessoal demais. Olha só que podcast, acho que posso dizer que um dos melhores que eu já fiz. Ela fala isso pra todos. Não certeza. falo, Ela não. fala pra todos. Não falo, não, mas todos são muito queridos, muito. Acho que a gente trouxe muitos conteúdos ricos aqui. Obrigada, Yezer, sim, de coração mesmo, de verdade, por você estar aqui comigo hoje. Né? Eu sei o quanto a tua agenda é corrida, o quanto você é requisitado, por vir dividir aqui, não só comigo, mas com todos os meus amigos que me acompanham aqui, os segredos para crescer nesse novo mundo digital. Bom, obrigado você pelo convite, doutora. Saiba que assim, eu tenho uma admiração muito grande por você, seu marido, seus filhos realmente são pessoas muito educadas, a qual você deu uma educação com certeza muito incrível. E é uma honra estar aqui conversando com essas pessoas que acompanham o seu trabalho, né, e que gostam de você e que, assim como eu, te admiram, até porque o que você construiu é fruto de muita batalha, fruto de muito esforço, não tenha dúvidas, porque o que você conseguiu conquistar é uma coisa linda e é uma coisa que eu, de fato, vejo muita verdade no que você fala, né? A gente já conversou fora daqui das câmeras e eu sei o que você faz nos bastidores e isso torna você uma pessoa ainda mais especial, uma pessoa que, de fato, olha para as outras pessoas e faz o bem. Isso é uma coisa que mexe muito comigo e eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando coisas com você e com seus seguidores. Olha só, pessoal, o que eu vou fazer aqui pro Yezer, eu vou compartilhar com vocês, viu? Ó. Coraçõezinhos para você, Yezer. E para você que está aqui comigo, que está com a gente, meu amigo, essa receita de chá de clareza de hoje fez sentido na sua vida? Esses ensinamentos que o Yezer trouxe aqui abriram a sua mente, se abriu. Compartilhe esse episódio com quem precisa de uma receita de chá de clareza. Sabe aquela receita que vai fazer uma virada na vida da pessoa? Compartilha hoje. E para não perder nossas conversas aqui, você vai lá no Spotify e clica no sininho para receber um aviso de cada novo episódio disponível na plataforma. Obrigada a todos e a todos meus amigos que estão aqui conosco nesse Chá de Clareza, o podcast que vai clarear ideias com histórias inspiradoras. E bora pro próximo episódio que tá fenomenal!